Reflexão sobre relacionamentos contemporâneos e uma narrativa não linear marcam o filme Depois de Ser Cinza, dirigido por Eduardo Van Maher, que chegou recentemente às telas dos cinemas brasileiros. Fala pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre o filme Depois de Ser Cinza, que, como eu disse na abertura do vídeo, chegou recentemente às telas dos cinemas brasileiros. Essa história dirigida por Eduardo Van Maher, ela é contada a partir das perspectivas de Suzy, Elisa e Manuela, e é a partir delas que nós conhecemos também a figura do Raul, personagem central dessa história e a que acaba também interligando a vida dessas três mulheres. E esses personagens são o grande coração de Depois de Ser Cinza, que traz para a tela dos cinemas uma proposta bastante interessante de refletir sobre os relacionamentos nos dias de hoje. Então esses personagens eles são carregados de várias camadas, né, de como a vida molda eles e de como essas coisas que vão acontecendo no dia a dia deles e na própria vida também, não somente traumas e coisas do tipo, acabam afetando a forma como essas pessoas se relacionam com as outras pessoas de uma forma afetiva, né, de relacionamentos amorosos. Bom, e é justamente sobre essas reflexões que o filme traz para a tela do cinema e sobre a história em si também e a construção desses personagens que eu conversei com Eduardo Van Maher, diretor do filme, e também com a atriz Silvia Lourenço, intérprete da Manuela, e o João Campos, intérprete do Raul. Mas antes de eu mostrar para vocês a conversa que eu tive com o elenco e com o diretor, eu quero te convidar para acessar matinecinetv.com.br depois de assistir essa entrevista para conferir a crítica completa sobre o filme. E a partir de agora, vocês acompanham a minha entrevista com Eduardo Van Maher, Silvia Lourenço e João Campos do filme Depois de Ser Cinza. Então, para a gente começar de fato, eu quero primeiro agradecer a presença de vocês nessa chamada, assim, para a gente poder conversar sobre Depois de Ser Cinza, filme que estreia na próxima quinta-feira nos cinemas. E para a gente começar, eu quero te perguntar, Eduardo, como que foi a ideia de vocês contarem a história desse filme, unindo três vidas diferentes e três pontos de vistas diferentes para contar a história de uma outra pessoa também, que é o João? Muito bem. Esse roteiro do Léo Garcia, ele escreveu esse roteiro originalmente a partir do início, eu já nem sei exatamente quando, mas faz uns 15 anos, tá, que ele começou a ter a primeira ideia, tá, e ele escreveu o argumento e escreveu a primeira versão do roteiro, foi aí que eu entrei em contato com essa história, tá. Então eu fui convidado a participar dessa produção e desde o início, desde essa primeira versão do roteiro, já existiam esses quatro protagonistas, que eram quatro pessoas que em algum determinado momento, num período de 5 anos, se entrelaçavam, vamos dizer assim. E, de fato, é uma história que ela é narrada a partir do ponto de vista de três mulheres, né? E aí o ponto de ligação é o personagem do Raul, né, que perpassa por essas mulheres e é uma história sobre movimentos, escolhas, transformações dessas quatro pessoas. Então, se passa na Croácia e no Brasil, né, se passa em Porto Alegre e na Croácia, é desconstruído no tempo, né, a gente tem um fragmento de todos esses tempos que vão se apresentando a partir dessas três mulheres. É uma história que surge de um roteirista que na época tinha 25 anos de idade, ele, né, envelheceu com o tempo, assim como todos nós, e a história amadureceu um pouco também quando ela finalmente foi produzida, né? Os personagens também, de certa forma, amadureceram e nós construímos essa história e ela está aí a partir das semanas. Que bacana. E é bem interessante tu falar também dessa coisa da fragmentação do tempo, né? Porque uma das marcas que são importantes para a gente perceber muito bem essa questão do tempo é justamente o Raul. E aí eu queria te perguntar, João, como que foi para ti desenvolver esse personagem de uma forma em que nesses momentos da vida dele tu conseguisse entregar elementos muito importantes ali para definir. Por exemplo, a gente tem um Raul mais jovem, ansioso, depois a gente tem um Raul um pouco mais responsável, mais pé no chão, e depois um Raul muito mais maduro, mas também com uma carga da vida muito maior, né? Com um peso muito grande em cima dos ombros. Sim, com certeza, Matheus. Eu acho que assim, bom, primeiro agradecer, né, pelo espaço aqui para divulgação do filme, está chegando nos cinemas, a gente está muito feliz.
E para falar sobre a construção do Raul, assim, eu acho que o primeiro ponto foi a relação que a gente teve na equipe, né? A gente teve uma relação muito boa, foi um set muito maravilhoso, assim, muito afetuoso, muito gostoso, muito competente. Então eu acho que isso é para nós, elenco, né? Silvinha está aí também, pode falar. Eu acho que ajuda muito essa relação de confiança, né? Quando a gente consegue criar uma relação de confiança para construir um filme tão íntimo, né? Tão intimista como é o Depois de Ser Cinza, isso ajuda bastante. E aí, de fato, você pontuou acho que um dos grandes desafios, que é construir o Raul nesse recorte de tempo, né? Esse Raul que acho que todos os personagens têm um cinza em volta deles, né? Mas realmente ao longo do tempo a gente vê um pouco mais ensolarado, né? Um pouco mais para frente com outras camadas de cores também, né? E esse realmente foi um grande desafio. E para essa construção, assim, tive trocas incríveis, né? Eu falo que eu tive a sorte, eu fui o único que tive a sorte de trabalhar muito com minhas três parceiras de cena, né? Com a Silvia Lourenço, com a Branca Messina e com a Elisa Volpato, atrizes maravilhosas, se tornaram assim amigas muito queridas, e com o Eduardo Van Maher, agora eu aprendi, Dudu, que fez uma condução maravilhosa, né? Da direção nessas trocas, né? E para a construção do Raul a gente teve vários elementos, né? Assim, desde ele é um antropólogo, né? Ele é um estudante de antropologia que vem a ser um antropólogo, né? Nesse recorte do tempo. Então a gente teve contato, né? Com pesquisadoras, pesquisadores de antropologia para poder conversar, para entender como é essa rotina de universidade, de pós-graduação, que é um dos momentos em que ele está. Um elemento muito importante, assim, eu acho que foram as paisagens por onde a gente passou, né? Porto Alegre, o Dudu sempre firmou isso, assim, a importância desse aspecto cinzento que Porto Alegre também tem, né? Entre muitas cores que Porto Alegre tem, esse aspecto cinzento, né? Então essa vivência com a cidade, né? Pelas paisagens, pelas cores, pelo clima, né? Da cidade, assim, foi muito importante também para a partir dessas paisagens externas e construindo essas paisagens internas, né? Esse conflito de sentimentos, esse turbilhão de sensações que o Raul vive, né, nessa caminhada e nesse encontro com as demais personagens protagonistas, né? Então, acho que foi um pouco por aí, né? Assim, muita coisa, mas acho que esse foi o ponto de partida aí para construir esse personagem, que foi muito gostoso fazer, assim, um presentão. Ah, que legal. E essa pergunta também eu direcionando um pouco para Silvia, e gostaria também, Silvia, que tu falasse um pouco do momento em que a Manuela vivia, porque diferente da Isabel e da Suzy, ela já trazia uma bagagem de vida um pouco maior. E eu acho que isso também é um ponto muito importante do filme, né? De como ele reflete sobre a vida, de como as coisas elas vão acontecendo e vão carregando, assim, essas pessoas e o que gera nessas pessoas, né? E também que tu comentasse um pouco de uma outra parte do filme que eu acho importante também, que é essa questão dos relacionamentos contemporâneos, né? De como as pessoas se relacionam, do que ela espera de um relacionamento, ou qual a necessidade dessas pessoas em relação a isso, né? De ter uma outra pessoa do seu lado, etc. É, também obrigada aí pela disponibilidade de receber a gente, Matheus. E eu acho assim, a Manuela tem uma coisa que ela justamente pega a etapa do Raul mais maduro. No entanto, foi muito interessante fazer essa personagem, porque eu fui obrigada, ainda bem, a estudar um pouco de psicanálise para poder fazer uma psicoterapeuta, uma psicanalista. E a partir desse estudo, uma coisa que ficou clara para mim é que o tempo do trauma e o tempo do inconsciente, ele não é o tempo cronológico, né? O tempo do inconsciente, o inconsciente o tempo todo inscreve o passado no presente da gente, né? Então, isso tem muito a ver com a não linearidade do filme também, né? Ao ver como o Raul lida com os próprios traumas, e eu não posso dar um spoiler aqui a respeito do fato da minha personagem ser um dos traumas presentes nesse filme. Sim. Ela é a personificação de um trauma, além de ser uma personagem, além de ser uma psicanalista, ela é o próprio trauma. Isso faz com que a gente entenda também o próprio caminho do inconsciente. E a partir disso,
faz com que a gente também entenda as contradições de cada um, né. A Manuela, embora seja a personagem mais madura, não só pela idade, mas pela bagagem de vida que já acumulou e pelo estilo de vida, né, eu acho que o fato dela fazer atendimento clínico e ter uma escuta para o outro, já ter uma carreira mais estabelecida, faz com que ela tenha essa diferença, da Suzy, que é uma menina ainda e muito impetuosa, e da personagem da Elisa também, que agora eu esqueci o nome. Como é que é o nome da personagem da Elisa, gente? Isabel. 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 Eu sou péssima para nomes. Da Isabel, que também é muito mais impetuosa e que também acaba de viver uma coisa bem traumática e da afetividade, né. Então, cada uma no seu lugar, mas a Manuela, embora ela seja mais madura, vai ficando claro ao longo da trama que ela também é uma das mais mal resolvidas, né, ela também carrega os seus próprios conflitos internos e dramas familiares, e que vão bater ali, direto na afetividade dela, né. A começar que ela se apaixona por um paciente, né, o que é uma coisa bem controversa e bem difícil de lidar. É, exatamente. Eh Desculpa, pode continuar. E aí, acho que isso bate também num lugar que a gente está hoje, dessa busca incessante, eh, de um lugar no mundo, num momento em que tudo é completamente fluido, líquido, né, a gente, tudo muda o tempo todo no mundo, como diria o Lulu Santos, mas mais ainda numa velocidade muito maior agora. Né, então também acho que fica difícil a gente estabelecer vínculo com as pessoas, e um vínculo que não esteja atrelado a às mudanças que estão ocorrendo o tempo inteiro e ao excesso de informação e de estímulo, que fazem com que a gente confunda o desejo mesmo, né, confunda o que a gente sente, né. E confunda também a nossa persona, de uma coisa é como a gente se sente, outra coisa é como você quer se mostrar para o mundo, consequentemente, estabelecer vínculo com as pessoas. Então, parece que por um lado a gente tem muito mais oportunidades de conhecer gente em tempo real e conversar com muito mais gente, por exemplo, através de redes sociais, mas por outro lado, a gente nunca teve tão sozinho e com tanta dificuldade, de firmar os laços mesmo, né, e também de tolerar as diferenças, né, porque o convívio é uma coisa muito desafiadora. E acho que o Raul aprende isso a duras penas, né. É, exatamente. Como a gente está com pouco tempo agora, eu queria passar, assim, para minha última pergunta, que não é nem uma pergunta em si, é quase como se fosse uma pequena brincadeira, mas gostaria que vocês, definissem, assim, de uma forma muito livre, assim, e da melhor forma que vocês quiserem também, do que pra você significa o Depois de Ser Cinza, né, do que esse filme fala, de uma forma, assim, bem aberta, e que também vocês dessem um motivo para o pessoal ir prestigiar esse ótimo trabalho de vocês nos cinemas agora a partir da quinta-feira. Pode daí começar acho que pelo Eduardo, depois vai o João e a Silvia, daí a gente faz na mesma ordem, assim. Tudo bem. Então, depois de repensar muito o filme, eu acho que o Depois de Ser Cinza é um filme sobre o movimento das pessoas, que elas fazem ao longo da vida, e que são movimentos que trazem escolhas, que trazem transformações, que trazem essas necessidades de mudança que as pessoas têm. Eu acho que isso é o olhar muito contemporâneo que o filme tem. Então, para mim, isso é muito importante. Ele é um filme sobre quatro pessoas, onde a gente é capaz de se identificar com diversas questões que estão ali nessa jornada emocional pela qual eles passam. E é um filme que vale a pena justamente por isso, porque eu acho que ele tem um olhar bastante humano sobre aqueles personagens. Eu acho que é um filme que tem amor pelos personagens que estão ali, e é isso que eu acho que vale a pena as pessoas se aproximarem da tela e olharem o filme e tentarem de alguma maneira se identificar e assim repensar, né, como o mundo está girando em torno da gente. Então eu acho que vale a pena ver o filme de coração aberto e tentar se aproximar da vida daquelas quatro pessoas. Isso aí.
Massa. Bom, eu assino embaixo aí do que Dudu falou. Eu acho que o aspecto humano é a grande força do filme, né? É um filme muito humano, com pessoas imperfeitas, como nós somos, né? Então eu acho que esse é um grande mérito, assim. Mas para acrescentar uma camada, eu acho que eu queria destacar muito também as paisagens do filme, né? O filme ele foi gravado boa parte em Porto Alegre e uma boa parte também na Croácia, né? Então a gente tem esse deslocamento de paisagens. Então eu acho que é isso, para além dessa apropriação, né, da cidade, dos lugares por onde a gente passou, né? Na Croácia ele vira uma espécie de road movie também, né? Quando o Raul encontra a Isabel. Mas também é um deslocamento que fala dessa busca, né? Desse movimento que o Dudu comentou agora, né? Então, acho que nesse sentido, o deslocamento externo, né, que a gente vê nessas paisagens, dialoga muito com os deslocamentos internos também da busca desses personagens, né? Então, acho que esse é um outro ponto positivo para convidar aí o pessoal para assistir o filme que está chegando nos cinemas aí. E eu estava aqui pensando, eu acho que, para mim, o Depois de Ser Cinza é um filme sobre enfrentamento e, ao mesmo tempo, sobre descoberta, né? Sobre descoberta do próprio desejo. Acho que todos os personagens, de uma maneira ou de outra, convidam o público a fazer uma jornada de enfrentar a si mesmo, né? E os seus próprios fantasmas, as coisas que você tem medo em você mesmo e que te levam, às vezes, para os lugares mais escuros, mas também, com o passar do tempo, esse enfrentamento te leva para o teu desejo, né? Para onde te mostra para onde você realmente deseja caminhar e para novas possibilidades, né, que acho que trazem muito medo, mas que no fim das contas valem a pena, porque são autênticas, né, fazem parte de quem a gente realmente é. E isso é tão bom de ver na tela, né? Eu acho que nesse aspecto o público vai se emocionar bastante com essas personagens, porque no fundo é a jornada de todo mundo, né, que tá aí tentando entender qual que é o seu lugar no mundo, né? Qual que é a jornada a ser percorrida.